Fala galera, nem só de NBA vive o canal Bandeja. Vamos ver agora na retrospectiva um compilado de histórias sobre a nossa seleção brasileira de basquete. Tá muito legal, curte aí e um abraço. Calma, o radar já vai começar, mas antes disso eu queria te dar um recado bem rápido. Tem programa novo no canal Bandeja, é o Bandeja Bet. Toda sexta-feira, 14h, eu e o Firo vamos analisar a rodada e as probabilidades do fim de semana. E quem tá nessa com a gente é a KTO, o site com as probabilidades mais completas de basquete e também dos outros esportes. Então é isso, sexta-feira, 14h, Bandeja Bet, te espero lá. O basquete foi inventado nos Estados Unidos, e desde que a primeira bola foi arremessada numa cesta, eles são a maior potência do esporte. O time masculino só perdeu uma vez atuando em casa, e essa é uma honra que pertence ao Brasil, de Oscar, Marcel e toda a geração que foi ouro no Pan-Americano de 1987. O Radar Bandeja de hoje finalmente te conta a história da maior vitória da seleção brasileira de basquete. Há não muito tempo, eu te relembrei aqui no Radar o Dream Team norte-americano das Olimpíadas de 92. Para muita gente, é a maior equipe de todos os tempos. Mas a real é que se não fosse por causa do Brasil, talvez a gente nunca tivesse visto Michael Jordan, Magic Johnson e Larry Bird juntos no mesmo time. Até 87, os Estados Unidos sobravam no basquete mundial. Das 11 Olimpíadas que haviam participado até então, foram ouro em 10. E nem precisavam mandar suas maiores estrelas para jogo. Como os atletas da NBA eram proibidos de atuar em competições internacionais, o país era sempre representado por jogadores universitários. Bom, eu nem preciso dizer que a confiança da torcida local era enorme na Market Square Arena em Indianápolis, no dia 23 de agosto de 87, data da final do PAN. Os Estados Unidos vinham de 34 partidas oficiais de vencibilidade. Nunca haviam perdido um jogo sequer em casa. E além disso, tinham um ótimo time liderado por David Robinson, com 9 jogadores que chegariam na NBA no futuro, e que não teve a menor dificuldade para alcançar essa decisão. Por causa de tudo isso, o que rolou naquele dia chocou o mundo e mudou o basquete para sempre. Os americanos nunca haviam visto nada como aquele Brasil do técnico Ari Vidal. Se nós jogarmos do jeito tradicional, nós não temos como vencer os Estados Unidos. Mas se a gente jogar da nossa maneira, temos uma chance, disse o treinador para o Los Angeles Times em 1987. E que maneira será que era essa? Bom, chutando de longa distância. Hoje em dia parece óbvio, mas era diferente naquela época. A linha de 3 era recente, implementada só 3 anos antes no basquete internacional, e as equipes não costumavam arriscar muito, mas Ari acreditava que o caminho para vencer os Estados Unidos estava ali, nas mãos dos seus melhores arremessadores, Oscar Schmidt e Marcel de Souza. No primeiro tempo da final, parecia que o plano do Ari Vidal não daria certo. Robinson dominou. Os Estados Unidos chegaram a abrir 20 pontos de vantagem e foram para o intervalo com um placar de 68-54. Oscar e Marcel tinham anotado só 11 pontos cada, mas o jogo que mudaria o basquete não podia ser fácil, né? Depois do chacoalhão do Ari Vidal no vestiário, o Brasil voltou totalmente diferente. As bolas do Oscar e do Marcel começaram a cair uma depois da outra. Israel, Gerson e Pipoca azucrinavam o gigante Robinson, que se encrencou com faltas e jogou só 15 minutos no duelo. Em choque, os americanos viam a vantagem desaparecer. Os brasileiros só cresciam no jogo, provocavam, desafiavam os adversários a chutar de longe. Oscar e Marcel dominaram. O primeiro terminou o duelo com 46 pontos e o Marcel com 31. Somada, a dupla anotou 55 dos 66 pontos da seleção no segundo tempo da decisão, que teve como diferencial justamente o que o Ari Vidal previu, a bola de 3. O Brasil acertou 10 chutes de longe, enquanto os Estados Unidos só 2. Quando o cronômetro zerou com o placar mostrando 120-115 a favor dos brasileiros, foi absolutamente inacreditável. A reação dos jogadores diz tudo. Foi inacreditável até mesmo para a organização do PAN, que sequer tinha o hino brasileiro no ginásio, pronto para ser tocado ali. Tamanha confiança no ouro americano. Eles tiveram que ir correndo buscar a fita do hino do Brasil, sabe aonde? No estádio onde se disputava o futebol no Pan-Americano. Quando eu digo que essa vitória mudou o basquete, não é exagero. Essa foi a primeira de 3 derrotas consecutivas americanas em torneios internacionais, o que fez o país mudar suas regras e permitir a participação dos atletas da NBA. Ou seja, o modo apelação foi liberado. E com isso, em 1992, foi formado o Dream Team. Além disso, o Pan-Americano é a prova de que o Brasil foi um dos pioneiros no uso consistente dos arremessos de 3 pontos. Duvida? Bom, tem um documentário no Globoplay sobre essa revolução dessa seleção brasileira
brasileira. E o narrador que vos fala foi o roteirista desse documentário. Então a gente trouxe aqui pra você o trailer desse filme, pra se você ficar com vontade, depois ir assistir no Globoplay. O Brasil jogava parecido com o que a NBA ia jogar 25 anos depois. Small guards or even big, a lot more shooting three. O arremesso de 3 pontos existe antes e depois daquela geração, sem nenhuma dúvida. Olha só essas palavras da Hortência. Tenho 3 medalhas especiais. A mais importante, a mais difícil e a mais emocionante. Para Hortência, a mais importante foi o ouro do Mundial de 94. A mais difícil foi a prata nas Olimpíadas de Atlanta em 96. E para ela, a mais emocionante foi a do Fidel. Não entendeu muito essa última? Calma que eu te explico. O Radar Bandeja de hoje relembra o dia em que Fidel Castro tietou Paula e Hortência. As 2 maiores conquistas da seleção brasileira feminina de basquete aconteceram na década de 90. Em 94, enquanto o Brasil vencia o tetra do futebol na Copa do Mundo dos Estados Unidos, do outro lado do mundo, na Austrália, a equipe da Hortência, Paula e Janete chocava o planeta com um inédito ouro no Mundial. 2 anos depois, a mesma base ficou em segundo lugar nos Jogos de Atlanta, atrás apenas das donas da casa. Essas 2 conquistas foram as que a Hortência citou lá no começo desse episódio. Ainda falta uma, a mais emocionante para ela, que não teve o peso de uma Olimpíada ou um Mundial, mas que até hoje é lembrada pelos fãs do basquete. Ao contrário do Mundial de 94, quando todo o Brasil estava focado no futebol, a atenção do país estava toda na seleção feminina de basquete durante a decisão dos Jogos Pan-Americanos de Havana, em 1991. Pela frente, as lendas Paula e Hortência, que nunca haviam vencido a competição, teriam justamente Cuba, as donas da casa. Naquela época, o Pan-Americano era muito valorizado. E de quebra, na final, Fidel Castro estava nas tribunas. A partida era importantíssima para o comandante, não só por valer o ouro em casa, mas porque milhares de cubanos também estavam acompanhando o jogo nas suas casas, naquela que foi a primeira transmissão esportiva ao vivo da história de Cuba. Antes mesmo do duelo, Fidel estava preocupado com a dupla brasileira, e segundo a treinadora da seleção, ele até tentou conversar com elas antes do jogo, mas a treinadora Maria Helena Cardoso barrou o cara que comandava Cuba desde 1959. Eu mandei avisar lá. Antes, ele só fala comigo, com o atleta só depois. E ele falou comigo, batemos um papo, mas pelo menos não pressionou as atletas, disse a técnica em entrevista para o UOL em 2016. Fidel tinha motivos para estar preocupado, e isso ficou bastante claro durante a partida. O duelo foi pro intervalo empatado em 44-44, mas o equilíbrio só durou até ali. Na segunda metade, o Brasil se sustentou na liderança e foi aumentando a vantagem até ganhar por 97-76. E adivinha só quem foram os destaques da partida? Claro que você acertou. Hortência, que fez 32 pontos, e Magic Paula, com 24 pontos. Mais surpreendente que o resultado foi o que rolou depois do duelo. Absolutamente encantado com a atuação da dupla, Fidel quebrou o protocolo, deixou o seu camarote e foi até a quadra tietar as estrelas brasileiras. Na entrega de medalhas, ele ameaçou não premiar a dupla. Não vou dar medalha pra vocês porque vocês trapacearam. Vocês usam mira laser pra arremessar, brincou ele pra dupla brasileira. E a tietagem não parou por aí, como dá pra ver nas imagens do pódio. A reverência do líder cubano de fato chamou muita atenção. Bom, segundo Paula, chamou atenção até demais. Foi uma cena tão marcante que quando lembram do PAN de 91, as pessoas falam mais do Fidel do que dos nossos jogos. Acabou ofuscando um pouco essa conquista, disse ela para a CBB em 2015. E aí, você conhecia com detalhes esse momento importante do basquete feminino brasileiro? Luka Doncic não é chamado de tesouro por acaso. Nos Jogos de Tóquio, ele deu mais uma amostra disso. Na sua estreia olímpica, o armador de 22 anos marcou nada menos que 48 pontos na vitória da Eslovênia sobre a Argentina. Teria sido um recorde histórico na competição se não fosse por um brasileiro chamado Oscar Schmidt. O Radar Bandeja de hoje relembra a marca que Doncic, Jordan, LeBron, Durant, ninguém conseguiu bater. Oscar Schmidt é uma lenda olímpica. Disputou 5 Olimpíadas consecutivas, de 1980 a 1996. Nenhum atleta anotou mais que os seus 1.093 pontos totais. Quer ouvir outro dado absurdo? O Mão Santa possui 6 das 10 maiores anotações numa partida de Olimpíadas. Quando o Luka chocou o mundo em Tóquio com seus 48 pontos, ainda faltaram 7 para chegar ao recorde do Oscar. E para lembrar dessa marca praticamente insuperável, eu viajo no tempo com você para Seul, em 1988.
A expectativa era grande para o basquete brasileiro naquelas Olimpíadas. No ano anterior, a seleção já tinha chocado os Estados Unidos com a vitória na decisão dos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis. É uma história que eu te contei há pouco tempo aqui no Radar. Os próprios jogadores acreditavam que tinham chances reais de conquistar a medalha que não vinha desde o bronze de 64. O Brasil venceu 3 das 4 primeiras partidas em Seul e o Oscar estava voando. Já era o cestinha dos jogos. Mas o que aconteceu na última partida da fase de grupos, contra a Espanha, chocou qualquer fã do esporte. O Oscar anotou inacreditáveis 55 pontos. E quando eu digo inacreditáveis, não é exagero. Olha essa bola aqui. E essa, o ala atuou pelos 40 minutos, acertou 17 dos 28 arremessos de quadra e 15 dos 16 lances livres. Mas, apesar da atuação épica do camisa 14, o Brasil foi derrotado por 118 a 110. Essa derrota acabou custando caro. Ao invés de pegar a Austrália nas quartas de final, o Brasil teria pela frente a poderosa União Soviética, de lendas como Sabonis. Quando se pergunta ao Oscar qual foi o arremesso mais marcante da sua carreira, ele sempre relembra esse duelo contra os soviéticos. Mas, infelizmente, para o torcedor brasileiro, não é tanto de forma positiva. Apesar do favoritismo ao adversário, o Brasil jogou de igual para igual. Os soviéticos venciam por 6 pontos, faltando pouco mais de 2 minutos no relógio. Mas a seleção teve uma reação fulminante na reta final. O Israel meteu 2 lances livres, o Gerson deu um tocaço no Sabonis e o Oscar meteu essa cesta no contra-ataque para cortar a diferença para uma posse de bola. O Brasil conseguiu outra parada defensiva e o Mão Santa, que já tinha 46 pontos na partida, pegou a bola para empatar ou até mesmo assumir a liderança. Então, com pouco menos de 1 minuto no relógio, aconteceu o lance que o Oscar não consegue esquecer. Os soviéticos ficaram com o rebote, cozinharam o relógio e mataram o jogo nessa bola de 3 aqui. Na sequência, eles eliminaram os Estados Unidos e conquistaram o ouro diante da Iugoslávia. Sem chance de medalha, o Brasil acabou ficando com o 5º lugar. Foi a melhor colocação em Olimpíadas desde aquele bronze em 64. Em entrevista pro Mesa, do nosso podcast Bandejão, só que em 2016, quando nem existia bandeja ainda, o Oscar explicou pra ele por que essa bola incomoda tanto até hoje. E na Olimpíada de 88 a gente teve chance de ganhar medalha e foi o meu arremesso que provocou a derrota do Brasil para a União Soviética. Com essa derrota, o Arividal perdeu o seu lugar na seleção. Então, me senti responsável por muitos anos, inclusive agora, pela demissão do Arividal da seleção brasileira. Todo dia, em algum momento, eu lembro dele. Todo dia. Porque, sobretudo, depois daquele jogo lá, a gente perdeu uma chance que, às vezes, não volta mais. O esporte é hoje. Você perdeu hoje, talvez não tenha o amanhã. E o nosso time vivia um momento de ouro. Aquele time que ganhou o Pan-Americano, aquele time ganhou 2 Copas Américas, 2 Campeonatos Sul-Americanos, ganhou o Pan-Americano, foi 4º no Mundial, 5º nessa Olimpíada que a gente perdeu. Ou seja, a gente disputava todos os torneios da mesma forma. Mérito do professor Ari Ventura Vidal. Bom, o Oscar infelizmente não conseguiu dar uma medalha olímpica para o basquete brasileiro, mas pelo menos o recorde de 55 pontos continua lá para lembrar todo mundo o jogador incrível que foi o Mão Santa. Doncic quer bater esse recorde? O Luka que lute. E você que curta esse vídeo e se inscreva no Bandeja se ainda não é inscrito. Até o próximo episódio.